Oi, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Fica à vontade, tá? Para Tá trazer bom. os dados da sua palestra. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o Yuri pelo convite, a UFRJ. Então, eu vou começar a apresentar para vocês meu trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em musicoterapia pela Sensupeg. Se chama a utilização de aplicativos, softwares e videogames em sessões de musicoterapia. Foi feita uma revisão integrativa de literatura por mim, Gabriela Torres Mitoso, e orientada pela professora Mariane Ozelan. Bom, meu interesse pela tecnologia desde sempre, eu sempre tive interesse pelo desenvolvimento tecnológico e tudo, mas com o boom da pandemia, eu me senti na necessidade e curiosidade de saber como é que iam ficar as coisas, como é que ia ser, foi bem no momento do meu estágio, então eu queria entender como é que iam ficar as coisas, e eu já tinha visto muito durante a faculdade de música, do bacharelado em música, a educação musical tratando sobre a tecnologia, né? Então eu pensei, será que a musicoterapia também é assim? Então, alguns dos benefícios, né, que eu vi que a tecnologia trouxe, uma deles é a democratização de acesso, né, aos instrumentos, a diferentes tecnologias. Então, pessoas que não tinham condições de acesso a instrumentos convencionais passaram a ter. Outro benefício que eu acho muito interessante é a ampliação de repertório, ou seja, na música comercial atual, e já há um bom tempo, a gente tem muito a questão de novas estéticas musicais, ritmos, ambientações, sintetizadores que são usados na produção musical comercial, e isso possibilita com que a gente possa ampliar o nosso contato com outras culturas, com outros públicos, principalmente o público mais jovem que se interessa por essas músicas e que estão no dia a dia nas nossas consultas, né? Mas nem tudo são flores, bem como o Yuri falou ali. Então a gente tem que ter alguns cuidados com a tecnologia, porque não pode ser usada de qualquer forma, né? Porque ela é uma ferramenta. Então, esses autores, eles falam de alguns pontos importantes a ser levados em conta, como se levar em conta a especificidade de cada paciente, as suas necessidades, as suas dificuldades, seu diagnóstico, também da própria tecnologia em si, pensar se ela vai ter algum tipo de variação, né, de acordo com a dificuldade que cada paciente apresentar, se vamos fazer tutoriais para utilizar aquela tecnologia, também levar em consideração a duração da terapia, enfim, são pontos que precisam ser levados em conta. A metodologia dessa pesquisa foi uma revisão de literatura do tipo integrativa com abordagem qualitativa. O objetivo foi descobrir que aplicativos, softwares e videogames estão sendo usados no setting musicoterapêutico e quais benefícios e critérios empregados na sua utilização. Foram pesquisados nas revistas de musicoterapia e periódicos seguintes: Medline, Cielo, Portal CAPES, Revista Brasileira de Musicoterapia, Revista do Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Musicoterapia, Journal of Music Therapy, Nordic Journal of Music Therapy e Music Therapy Perspectives. Foram utilizados operadores booleanos AND e OR para as seguintes palavras: apps, aplicativos, applications, musicoterapia, music therapy, computer, computador, software, programas, videogame, game, jogo. Foram utilizados os critérios de inclusão e exclusão. Inclusão de artigos com data de publicação entre 2010 e 2020, né, porque foi quando eu estava escrevendo esse artigo. Apenas artigos com idioma na língua portuguesa e inglesa. Ter pelo menos um dos descritores no título, resumo ou palavra-chave. Inclusão de estudos que falaram especificamente do uso de aplicativos, softwares e videogames na musicoterapia. Exclusão de artigos de revisão de literatura. Exclusão de artigos que não foram disponibilizados de acesso na íntegra de forma gratuita. Exclusão de artigos que não continham descrições detalhadas do funcionamento ou design das tecnologias em questão, exclusão de artigos que falassem apenas de instrumentos musicais digitais e exclusão de artigos duplicados. Dos 701 artigos, apenas 13 foram selecionados. Discussão sobre os artigos, né? Bom, esse é um jogo chamado Musical. Ele propõe melhorar as habilidades sociais e emocionais em alunos com comportamentos disruptivos. Apesar dos resultados positivos obtidos nessa pesquisa,
Esse jogo, ele trabalha mais, ele não leva em conta a individualidade de cada paciente, e ele leva mais em conta a questão dos aspectos de erro e acerto. Então, é mais voltado para a educação musical do que para a musicoterapia em si. É algo mais educativo do que terapêutico. Music Glove é um dispositivo de reabilitação que foca no treinamento de movimentos funcionais da mão para pacientes que sofreram derrame. Então, é um dispositivo que se conecta a um jogo, que ele é parecido com o Guitar Hero. Você utiliza para... você tem que acertar as notas, mais ou menos assim. O Beat Health é um sistema com aplicativo de celular, site e sensores de movimento. Então, é um sistema de 3 partes. Ele foi utilizado também pensando na técnica de estimulação auditiva rítmica, que é usado com pacientes com Parkinson, né? Principalmente para treinar o caminhar. MinWi, como o Wii ali, do nome do jogo, é do Wii da Nintendo. Então, foi um jogo criado para esse videogame específico. É um videogame de estimulação cognitiva. Ele foi criado com foco em pacientes geriátricos com alguma debilidade cognitiva. Esses 3 artigos, essas 3 tecnologias, os artigos levaram em conta, né, na criação, foi levado em conta as dificuldades e objetivos terapêuticos de cada usuário, de cada paciente. Mas houveram reclamações na questão de variabilidade musical. Então, os pacientes não reclamaram da tecnologia em si, mas sim da falta de variabilidade com os gostos musicais, né? Por isso a importância do musicoterapeuta conhecer a história musical do paciente e intervir. O artigo do Bergman, ele criou vários aplicativos, na verdade, em formato de jogo, com acesso direto nos navegadores de ambiente web. Então, não era no celular, né? Diretamente no computador. O que é bem interessante nesse artigo é que ele utilizou formas alternativas de acesso, que são através da webcam, a partir de um programa chamado Mouse Câmara 3, e a partir das frequências da voz. Lima e Castro criaram um aplicativo que auxilia no processo de socialização, interação e qualidade de vida em crianças com transtorno do espectro autista. Danick criou um aplicativo que serve de apoio para o paciente utilizar ferramentas da musicoterapia em casa. Então, a ideia dele era que o paciente, ao invés de ficar de semana em semana apenas, ele pudesse levar a terapia para casa com o acompanhamento do musicoterapeuta. Então, o musicoterapeuta iria auxiliar a partir de um chat, então ele também tem acesso ao tudo que está no aplicativo, o musicoterapeuta tem acesso e consegue conversar através de um chat também. E o interessante é que esse aplicativo ele também serve para você juntar dados, né? Ele junta dados e você pode construir novos processos terapêuticos, ajudar nas avaliações, enfim, né? Ele não cria avaliação, você pega os dados e cria por si só, né? Fan e Ketrapal criaram um aplicativo que auxilia crianças com autismo a distinguirem emoções básicas e fortalecerem suas experiências emocionais internas. Daly et al. Criaram uma interface musical cérebro-computador que modula o estado afetivo dos usuários, dos pacientes. Então, se a pessoa está triste, né, através de um programa musical, esse cérebro-computador vai ajudar nesse processo de mudança de estado afetivo. Ele foi pensado principalmente para pessoas que sofreram lesão na medula espinhal, paralisia cerebral e outros tipos de deficiência física, mas eles também enfatizam que pode ser usado por pessoas consideradas saudáveis. Esses 5 artigos aqui levaram em conta as demandas dos pacientes, mas um ponto muito importante que eles não consideraram foi fazer o teste com os usuários finais. Então, eles fizeram testes, mas os usuários finais não eram aqueles que iriam usar as tecnologias em si. Então, isso é importante porque, por exemplo, no jogo do MinWi, que é aquele da Nintendo, foram feitos testes com os usuários finais e na hora do teste final, eles precisaram criar um terceiro modo de jogo. Antes tinha 2 e no terceiro foi um modo mais fácil porque os outros eram muito difíceis. E no do Beat Health, que é o de Parkinson que eu falei, eles tiveram que criar um tutorial de como usar o aplicativo. Então,
não adianta só fazer a pesquisa com outro público, tem que ser para quem foi criada, né? Sandek, Gibo e Harrell criaram um software que realiza levantamento de dados que geralmente não são observáveis a olho nu. Então, é mais fácil, o que eles dizem que seria mais fácil para o musicoterapeuta depois ter os dados que eles não conseguem observar detalhes a olho nu, né? Nem tudo conseguiria pegar como esse software. Street et al. Criou um software de computador que analisa gravações de áudio de instrumentos acústicos em sessões de musicoterapia. Esse outro aqui, ele tinha mais de instrumentos eletrônicos e esse aqui mais de acústicos. Esses artigos, eles criaram, eles enfatizam, na verdade, que o musicoterapeuta que as ferramentas tecnológicas devem ser apenas ferramentas que acompanham o musicoterapeuta e não a parte mais importante, porque só a tecnologia não faz terapia. Isso eles enfatizam muito durante todo o artigo. Estes 2 artigos também enfatizam a mesma coisa, mas ainda acrescentam que além de a tecnologia não ser a terapia em si, mas sim um complemento, um auxílio, eles falam que é importante o musicoterapeuta estar de alguma forma perto. Então, por exemplo, que ele esteja presente para socorrer de forma emocional e dependendo do que for, por exemplo, de forma física, né? Porque, por exemplo, aquele jogo do Wii, do Nintendo, era algo muito físico, então, e era com pacientes geriátricos, então precisasse talvez de algum auxílio físico, né? De todas as tecnologias disponíveis, a única que foi encontrada de fácil aquisição foi a Music Glove. Esses artigos, né, que falam do Beat Health e esses 2 de 2020 são artigos mais recentes, então a pesquisa disse que ia continuar, então pode ser que elas fiquem disponíveis depois. Eu encontrei em 2021, no final de 2021, o aplicativo Beat Health chamado por Beat Walk. Então também tem que saber que podem mudar os nomes das tecnologias. Todos esses artigos falaram dos benefícios que trouxeram após a utilização deles com pacientes, que eu vou citar aqui. Melhora na autoestima e socialização, aumento de inteligência emocional, linguística e verbal, inteligências lógicas, matemáticas, musical, interpessoal e intrapessoal, melhora no desempenho motor da mão e aumento de motivação no tratamento de reabilitação de mãos, acessibilidade e facilitação de comunicação para pessoas com deficiência, melhora na independência, interação, socialização e qualidade de vida em crianças com TEA, criação de um programa de coleta de dados comportamentais, motivação e melhora na caminhada em pacientes com Parkinson, aumento global das habilidades sensoriais e desenvolvimento da musicalidade, alteração nos estados afetivos dos participantes, possibilidade de registro e comparação de sessões. Considerações finais. Mesmo com todos aqueles levantamentos, né, de inclusão e exclusão de artigos, muitos passaram, mas depois foram lidos do início ao fim e não se encaixavam na temática, ou eles eram de outra área. As áreas que mais apareceram foram medicina, enfermagem e educação musical. E outra questão existiam muitos artigos que eram para validar a musicoterapia como ciência. Então, usavam tecnologia para validar, mas não eram para ser usadas na musicoterapia. Assim, então, um dos pontos mais importantes, assim, que tem que ser levados em conta na criação de novos protótipos de tecnologias, eu digo protótipos porque tem que ser testado, seria a participação do musicoterapeuta e levar em conta a individualidade de cada paciente. Esses são os pontos que menos apareceram, assim, mas que deveriam estar mais presentes para as próximas construções de tecnologia. Mas tem os seguintes pontos que eu vou citar um a um, que devem ser levados em conta ao construir essas tecnologias. O primeiro deles é o amparo científico. Então, antes, durante e depois, você tem que ter amparo científico, tem que ter estudo, tem que ser até o fim. Como vocês viram, teve gente que não fez o teste com o usuário final, então precisa ter do início, meio e fim. A jogabilidade e interatividade. Então, dependendo do paciente, da dificuldade que ele tem, você tem que ter diferentes modos de jogo, ou se não for jogo software, né, modos de atuar, de fazer, porque isso vai interferir
como o paciente vai interagir com aquela tecnologia, se ele vai achar interessante ou não, se vai achar fraco, se vai achar difícil demais. A variabilidade de repertório é importantíssima também, porque assim você consegue encaixar no contexto, na história musical do paciente, a parceria com outros profissionais. Só antes, deixa eu citar na variabilidade de novo, teve um que enfatizou assim que tinha muita variabilidade musical, mas a qualidade era ruim, então também não adianta ter muito e a qualidade ser ruim, tem que ter os dois. Parceria com outros profissionais, então eu acho que é importantíssimo ter parceria, por exemplo, com design, com o pessoal de TI, para construir essas tecnologias, porque cada um tem sua área e depois surgem outros problemas que pode afetar na própria terapia e na relação com o paciente se não for bem feito, né? Valor final do produto também, quando eu fui olhando outras tecnologias, eu vi que tinham valores exorbitantes, então se não for acessível, quem que vai conseguir usar, né? A segurança cibernética, né? Como a gente sabe, a internet, tudo pode sofrer ataques de hacker, pode sofrer ataque de vírus. Então, por isso, de novo, a importância com a parceria de outros profissionais. E, então, tratar da criptografia de dados e tudo para ter mais segurança. Criação de tecnologias em código aberto. Eu acho que isso é muito importante, porque se você tem abandono das pesquisas, você tem alguém que pode dar continuidade depois. Muitos outros países, eu não me lembro agora, mas tinha algum país que deixava em código aberto, assim, outras pessoas podiam dar continuidade à pesquisa, e como vocês viram, só uma achei disponível facilmente. Tutoriais ou preparo para uso das tecnologias. Então, você tem que levar em conta quanto tempo vai ter para ensinar durante a associação o seu paciente a usar aquela tecnologia. Tem que estar tudo bem claro para não perder tempo. Sugestão de novas pesquisas. Eu acredito que seria muito interessante que pesquisassem nessas outras áreas que eu falei, educação musical, medicina e enfermagem, que apareceram várias tecnologias em diversos tipos de diagnósticos diferentes e que poderiam ser adaptadas para a musicoterapia. Então, poderiam ou fazer levantamento bibliográfico ou mesmo já selecionar alguma tecnologia e tentar adaptar para a musicoterapia. Bom, durante o meu estágio, que estava no meio da pandemia, que foi interrompido, eu me senti um pouco angustiada, mas depois tudo se resolveu, me formei, mas eu senti essa necessidade de me conectar com a tecnologia e eu escrevi que é através de momentos incertos e de dificuldades que nosso olhar se amplia para novas possibilidades. Obrigada.